Bom, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. A qualquer momento pode fazer pergunta, porque aí dá para pegar o gancho em cima do que está sendo falado. Eu acho que é interessante para as pessoas não, às vezes esquece quando passa muito a palestra, esquece do assunto que estava com dúvida, mas a qualquer momento pode levantar a mão que a gente vai chamar para fazer a pergunta. Tá? Beleza, então ficou uma ciente aí, pode levantar a mão e fazer a pergunta. Só vamos se preocupar em não fazer pergunta repetida, tá? Porque às vezes você faz uma pergunta e o contexto é o mesmo. Às vezes a tua pergunta é um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo. Tá bom? Todos estão me ouvindo? Sim. Não precisa do microfone? Não vai no gogó. Então sejam bem-vindos. Fui apresentado, muito bem apresentado, agradeço. Mas eu sou apenas um voluntário. Nós estamos aqui para somar e para trazer um pouco mais de informação que durante esses 26 anos eu consegui colher e absorver de todas as pessoas, porque as pessoas mais importantes aqui não é o Fábio, são vocês. O Fábio só se capacitou porque vocês acolheram, você acolheu, e ao longo desses anos eu venho sendo acolhido em todos os grupos que eu vou. Em janeiro eu estive no Sul e eu cheguei assim meio de bate-pronto, assim, eu nem sabia que eu ia no grupo. E eu estava lá, de repente, fui me apresentar, eu falei, não, sou de São Paulo. Depois que eles foram associados. Então, eu sou mais um só. Aqui, um fortalece o outro. E é isso, a grande importância do grupo. É um grupo de auto e mútua ajuda. Eu me fortaleço quando eu me encontro com vocês. E vocês se fortalecem quando encontram o grupo também. E que bom que deu uma enchida no grupo, né? Porque nos últimos anos está diminuindo. E essa força vai diminuindo também. Então nós temos que nos fortalecer em união. Sejam bem-vindos. Eu vou falar um pouco sobre o... Vamos ver se está aqui. Funcionando? Como vai você? Cada vez melhor. Por que existe essa pergunta? Porque a nossa dedicação em chegar até o grupo, todo mundo teve o intuito de vir ao grupo. Pela primeira vez, era para se tornar cada vez melhor. E quando que a gente se torna cada vez melhor? Quando dá continuidade nisso. Quando continua voltando. A primeira reunião sempre é um desastre para a maioria das pessoas. Chegar e falar, chegar e quebrar, eu tenho dificuldade. Admitir isso, reconhecer que tem dificuldade, é complexo para nós. Chegar para um familiar e falar que precisa de ajuda, é complexo. Esse reconhecimento é fundamental para iniciar o processo. E como que a gente inicia o processo? Quando a gente começa a acreditar. Porque a gente chega aqui, como vai você? Aí o outro responde cada vez melhor. E aí quem está vindo pela primeira vez, continua voltando. Quem mais a primeira vez? Primeira vez? Seja muito bem-vindo. Você é a pessoa importante. Você é a pessoa importante. Jonas, é a primeira vez? Você é a pessoa importante. Nós nos reunimos há muitos anos, há mais de 40 anos, para receber as pessoas que vão chegar. Eles estão aqui como voluntários, eu participo como voluntário para receber aquela que vai chegar. Aquele novo voluntário que vai vir. E que vai fazer com que o grupo cresça e continue. E aí vai ter a resposta de forma efetiva. Como vai você cada vez melhor? Às vezes eu não me sinto cada vez melhor.
Tem dias que eu me sinto cada vez melhor, tem dias que eu não me sinto cada vez melhor. E como que é isso? A nossa oscilação de bem-estar, ela é uma montanha russa na nossa vida. Dias bons, dias ruins, dias bons, dias ruins. E o cada vez melhor é um fator preparador. E hoje nós vamos falar do 7º princípio, o princípio preparador. E eu tenho que me preparar psicologicamente, emocionalmente, para viver cada vez melhor. E aí eu preciso da metodologia. O AE tem a metodologia que vai me ajudar a fazer isso. Vamos lá. Que dia é hoje? Primeiro dia da minha nova vida. Por que existe essa frase? Porque se as coisas não deram certo até agora, tem alguma coisa ou algumas que eu estava fazendo de forma errada. Então eu tenho que iniciar a partir de agora, a partir de hoje, para os próximos dias da minha vida. Tudo bem? Para que seja o primeiro dia da minha nova vida. Todo dia eu acordo agradecendo mais um dia que é o primeiro dia da minha nova vida. E eu aprendi isso com vocês. Não dá para fazer diferente. Vocês me ensinaram que eu tenho que valorizar o agora, o hoje. É muito difícil eu imaginar no ano de 2000, quando eu entrei num processo de recuperação, como que seria em 2026? Como que seria em 2020? Uma pandemia? Como que seria viver de dia, de noite, dentro de casa, com as situações adversas que acontecem no dia a dia? Então eu tenho que viver um dia de cada vez. E esse um dia de cada vez fica mais fácil de eu viver cada vez melhor. Falar de princípios. Tudo se inicia dos princípios. O amor exigente é uma metodologia de autoconhecimento. E quando eu utilizo o autoconhecimento a meu favor, aí eu vou aprender comigo o que me judia, o que me faz ser uma pessoa melhor. Muitas pessoas chegam aqui, não conhecem. Se eu perguntar aqui no grupo de família, quem é você? Ah, eu sou codependente, o meu filho é. Até a identidade ficou distorcida. E aí nós perdemos a nossa identidade ao longo da vida. Porque a codependência tomou conta disso. E aí o autoconhecimento vem me mostrar quem eu sou, quais são minhas forças, quais são minhas fragilidades. E aí eu vou começar a entender o que significa aquilo. Que dia é hoje? É da minha nova vida. Não é da minha mãe, a vida da minha mãe, a vida da minha esposa. Não, é da minha nova vida. Porque eu tenho que focar em mim. Para mim ser uma pessoa melhor para elas, eu tenho que melhorar quem eu sou. E aí eu tenho uma metodologia de autoconhecimento. E falando do 7º princípio, o 7º princípio preparador. Prepara para quê? Preparador, né? Ó. O 7º princípio, quando eu cheguei não tinha esse nome, né? Tinha outro nome. Vocês se recordam? Quem está mais tempo? Quem está mais de 20 anos aqui? Tomada de atitude. Era só tomada de atitude. E a tomada de atitude agora fala de precede a crise, porque o próximo princípio. Mas toda tomada de atitude, ela vai nos levar a uma reflexão. Quando eu tenho uma atitude de forma positiva, essa reflexão vai ser mais tranquila. Agora, quando eu estou inseguro,
numa tomada de atitude, como que vai ser? Eu vou ter muita dificuldade em tomar uma atitude na insegurança. E muitos de vocês, antes de chegar aqui, tiveram isso. Nossa metodologia é baseada em 12 princípios básicos e 12 princípios éticos. Quem conseguiu vir todos os meses desse ano? 4, 5, 6? Ó! Por quê? Quem conseguiu vir, conseguiu acompanhar os princípios 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no do mês, que é o 7. Então, quando eu estudei lá raízes culturais, e o que dizia em janeiro nas raízes culturais? É quem eu sou. Quem eu sou foi construído do que eu vivi. Com quem que eu vivi? Com a minha mãe, com meu pai, com os familiares no bairro. Tudo tem influência nas minhas raízes culturais. As pessoas que me cercam influenciaram em quem eu sou. As pessoas que eu permiti se aproximar de mim tiveram influência em quem eu sou. E aí vem lá, primeiro princípio falou disso. O princípio identificador. Eu reconheci quem eu sou ali. Muitas vezes a gente se pergunta, mas onde que eu errei? Não teve erro. Teve maneiras de se comportar, porque eu aprendi dessa maneira. Tem pessoas que têm características de famílias italianas, tem pessoas que têm características de famílias espanholas. O nosso Brasil, né, é muito diverso. E as culturas mudam. Quando eu recebo isso de um parente, de um familiar, até mesmo no bairro onde eu moro, vai colocar algumas características que podem ser marcantes na minha vida. E isso vai mostrar como eu me comporto. Pais também são gente. Por que surgiu esse princípio? Para mostrar que nós não somos super-heróis, que nós temos as nossas fragilidades. E muita gente chega aqui achando, não, eu tinha que ser forte para mostrar para o outro que eu consigo, que eu dou conta, que a gente não pode cair, que a gente não pode mostrar nossa fragilidade. Quem é da sobriedade aqui? Ah, aqui expandiu a sobriedade. Sobriedade tem facilidade em identificar essas coisas. E esse princípio, ele veio para mostrar para a sobriedade que o outro é igual e tem fragilidade. Que aquele pai que muitas vezes sai para trabalhar e vem e resolve tudo, né? Ele resolve, mas ele também tem os momentos dele de fragilidade. Porque a nossa vida é uma montanha russa. Tem dia que eu acordo muito bem, tem dia que eu não acordo tão bem. E se eu acordar muito bem no primeiro dia da minha nova vida, é melhor ainda. Então tem que continuar voltando. Por quê? Dando sequência, os recursos são limitados. Tem famílias que possibilitou recursos abundantes para algumas pessoas. A minha não teve, eu não tive essa facilitação. Aos 9 anos eu comecei a trabalhar. E aos 9 anos eu comecei a usar droga também. Porque eu não tinha maturidade para entender que está tudo errado. O local onde eu estava me deu condições de eu fazer essas experimentações, que foi ter consequências, porém estava dentro das minhas raízes.
Aqui na Liberdade tem a colônia japonesa, né? É fácil lá você encontrar comida japonesa. Na Moca é mais difícil. Vai encontrar, mas é mais difícil porque é outro colônia. Aonde eu morei, tinha algumas pessoas que faziam uso de droga e deixavam em determinados lugares do condomínio onde eu morava. E aquela criança que quer conhecer, ela vai conhecer porque ela vai buscar a todo momento. Hiperativa, com tempo de sobra para fazer as coisas. Se a gente facilitar, eles vão conseguir. Só que os pais também são gente. Não é culpa da minha mãe que eu fui experienciar. Não tem culpado, tem responsável. Não é responsabilidade dela eu ter experimentado. Não. É minha, porque se eu sabia se era certo ou errado, eu já sabia. E se é proibido, eu já sabia. E eu fui experimentar. As limitações de recurso, elas têm uma influência muito grande. Por quê? A substância, quando entrou na minha vida, entrou para anestesiar. Anestesiar o quê? As dificuldades emocionais que eu tinha. Por uma separação dos meus pais, pelos recursos serem limitados. E aí nós seguimos adiante. Eu só fui entender quando eu cheguei no amor exigente. Eu não entendia isso lá atrás. Aqui é interessante que os princípios, eles vão falando em camadas, e aí você vai descascando essa cebola e vai conseguir entender melhor. E tem coisas que a gente não entende no primeiro ano, no segundo ano. É uma questão de persistência. Os tapetes que eu já retirei, sempre tem sujeira ainda debaixo, mesmo depois de 26 anos. Mas tem que ir lá, continuar. E o processo de recuperação é esse, é de seguir. Eu não aprendi tudo que eu não tenho mais nada para aprender. E aqui dentro é assim. Eu vou aprendendo comigo mesmo. Vou aprendendo com vocês. Tem dias que vocês chegam na partilha, tenho certeza que acontece isso. Eu quero partilhar algo, vou partilhar isso, vou partilhar. Chega aqui, aí você ouve uma outra partilha, muda tudo, fala, queria partilhar não é nada. E aí quem diz que a espiritualidade não age aqui dentro? É porque é dessa forma que a gente aprende um outro. Não tem religião, mas tem espiritualidade atuando com a mensagem através do outro para mim. Pais e filhos não são iguais. Não, nunca foram. Cada um tem a sua responsabilidade. Talvez o meu pai não teve a responsabilidade dele como pai. Então, eu tive a oportunidade, eu fui internado em uma clínica, né, em 2000. Aliás, eu tive uma internação, foi essa daí. E eu tive a oportunidade de estar com meu pai durante 10 meses lá nessa instituição, que ele gerenciava a instituição. Meu pai me ensinou em 10 meses o que ele não me ensinou em 24 anos. Não quer dizer que é para acontecer isso, hein? Não precisa ir para a clínica. Mas o momento que eu tive mais contato com ele foi esse início do processo de recuperação. Foi quem me apresentou os 12 princípios pela primeira vez. Que é uma das heranças que ele me trouxe. Foi um livro de louvor, a Bíblia, o livro do amor exigente e um livro azul, DNA. São duas metodologias de autoconhecimento. Então, o que eu recebo de mensagem aí? Eu tenho que me conhecer.
Vai ser muito importante eu me conhecer. As diferenças, tanto cultural como de época, né? Hoje é muito diferente. Eu vivi um tempo sem celular. Aliás, todos que estão aqui, eu acho que viveu um bom tempo sem celular. Só você, eu aqui não. Não, né? Aliás, eu tive uma experiência em 90 até 92. Eu vendia linhas telefônicas. Eu trabalhava numa agência que vendia linhas telefônicas. E a gente costumava falar lá, um dia nós vamos andar com o telefone na rua. Era um sonho. Esse dia chegou faz tempo já. E a cultura que eu recebi relacionada a isso é uma, a que meu filho recebeu é outra. Se acabar a energia ou não tiver internet, eu não sei como vai ser com eles, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Aliás, eu tenho o hábito de fazer detox, né? Tem dias da semana que eu não uso celular. Então tem dias que vai ser difícil falar comigo. Mas é proposital. Porque eu tenho que fazer esse detox. É muito importante a gente entender. No processo de autoconhecimento, a gente tem que se entender. Porque tem dias que eu fico lá vendo um monte de coisa e não vi nada. Eu vi um monte de coisa que eu não vi nada. E isso é improdutivo. Se eu estou me conhecendo, começo a me perceber. O meu pai não teve isso. Minha avó, nunca. Eu me lembro que em 2003, eu tive uma experiência de atendimento. Eu atendia Portugal, Bélgica e Espanha. Aí era muito online, tudo online, né? E minha avó falava, mas você não vai sair para trabalhar? Porque nas raízes culturais dela, tinha que sair de casa para ir trabalhar. Não dava para trabalhar dentro de casa. E a maioria dos meus atendimentos era nesse nicho lá, principalmente da Bélgica. Então, é outra cultura. Hoje eu fui cortar os cabelos que eu tinha, né? Porque até de manhã eu tinha alguns. Aí eu arranquei. E meu filho falou assim, mas não está agendado. Meu filho. E ele é o meu barbeiro, meu cabeleireiro. Aí ele falou, mas não está agendado? Eu falei, não, mas está fazendo o quê? Não, estou esperando, daqui 1 hora tem um agendamento. Eu falei, então dá tempo. Mas ele vive conectado e a conexão faz com que ele tenha outro tipo de comportamento. Eu não, já vou fazer outra coisa, quando dá a hora eu fiz diversas coisas. Hoje assinei documentos, hoje eu fui no grupo, fui lavar a moto, fui cortar o cabelo, fui fazer um monte de coisa hoje. Ele fica no processo dele lá, cada um é de um jeito. Pais e filhos não são iguais e muitas vezes nós temos a responsabilidade, achamos que temos a responsabilidade de ensiná-los e eles nos ensinam. Eu acho que é isso que eu queria dizer sobre não somos iguais. Quando eu me dou a oportunidade de aprender com ele, fica mais leve. Não sou eu que tenho que sempre ensiná-lo. Ele vai me ensinar. E no meu autoconhecimento, eu preciso dessa troca. Só que se eu não tenho condições de ouvi-lo, como que eu vou aprender algo?
E muitas vezes os nossos jovens, adolescentes se afastam porque eles não conseguem ser ouvidos. E durante diversos momentos, os pais e filhos que não são iguais acabam não tendo tempo para ouvir algumas coisas. Ah, eu queria falar sobre isso. Ah, agora não dá. Aí chega numa fase, ele nem quer ver pais, nem quer ficar próximo. E aí dificulta para nós. Aí essa história de não são iguais fica bem diferente mesmo. E nós vamos aprendendo com isso. Quando eu começo a me autoanalisar e perceber que o outro precisa que eu o escute, que eu dê atenção e sem julgamento, porque muitas vezes eu estou ouvindo pensando na resposta que eu vou dar. E não é isso que ele precisa. Ele precisa que a gente pense junto. E que não que eu pense para ele qual é a resposta que ele precisa. Então, esse princípio me ensinou durante a vida muitas coisas em separar quem é quem. Como que um com mais experiência pode ajudar o outro. Tá alguns princípios aqui, aliás, eu não falei do outro lá, né? Culpa. Quando eu não dou esse ouvido, eu me sinto culpado depois. Por que eu não falei para ele? Por que eu não dei a atenção que ele, quando ele me pediu? Aí eu me sinto culpado. Por que eu fui trabalhar e fiquei ausente de casa e agora ele está nessa situação? Aí vem a culpa. Mas nós não somos culpados, porque se eu não saísse para trabalhar, a alimentação ia ser mais precária, ele não ia ter os recursos que ele tem. Eu tenho plena certeza que quando eu saí para trabalhar e ele entendeu que eu fiz isso, chegou uma mensagem a meu pai, guerreiro. Chegou essa mensagem, batalhou. E isso fica no inconsciente. E vai mostrar para ele que talvez, eu preciso também de batalhar, porque meu pai batalhou tanto, ele me ensinou tanto. Sexto princípio fala do comportamento influenciador. E aí tem formas de eu influenciar pessoas, positivamente e negativamente. Se dentro da minha casa eu faço uso do álcool, para o meu filho vai ser normal. Se eu faço uso do tabaco, para o meu filho vai ser normal. Se eu minto, e é comum isso acontecer. Mais comum, tem o telefone, não, fala que eu não estou. Qual é a influência que eu estou transmitindo ao outro? Qual é a mensagem? Não, fala que eu não estou. Ela mandou falar que não está. Nós influenciamos as pessoas em todos os momentos, positivamente e negativamente. Eu que escolho. Se eu quero viver cada vez melhor, eu tenho que influenciar cada vez melhor. Se as minhas metas estão na direção de algo muito positivo, de projetos bons, de ter bons relacionamentos, eu tenho que influenciar da melhor maneira. Então eu tenho que fazer o melhor. Mas tem uma outra parte que fala que os recursos são limitados. Mas eu não tenho. Se eu tivesse condição, eu ia ajudar mais pessoas. Não.
nós vamos ajudar com as condições que nós temos. Ah, mas o outro faz isso, o outro é outro. Nós temos muita facilidade em nos comparar, e aí isso perde a influência. Qual é o tamanho da minha força para poder chegar até aqui? Talvez para vocês, para alguns, pode achar que o Fábio bem. Para outros, eu nem sei quem é o Fábio. Mas dos dois lados eu tenho influência. E aí você influenciou até eles para falar, o Fábio fez isso aqui. Mas eu fiz porque eu quero melhorar quem eu sou. Eu quero melhorar as pessoas que me cercam, as pessoas que se aproximam, as pessoas que me pedem ajuda, as pessoas que marcam agendamento com consulta e desenhar um projeto terapêutico. Tem projetos terapêuticos que sobem muito bem, estacionam, caem, mas continuam evoluindo. As nossas quedas não é porque não deu certo, é para mostrar que existe uma vulnerabilidade que é possível acontecer. E eu me senti mal. E muitas vezes as pessoas se afastam aqui do grupo porque o filho ele caiu lá fora. Mas quem caiu? O outro. E aí teve influência. Aí eu me culpo. Eu acho que é o meu. E essa influência não pode me impedir de continuar buscando o meu autoconhecimento, me impedir de continuar evoluindo dentro do amor exigente, dentro dessa metodologia. 7º princípio. Preparador. Até aqui, foi só para mostrar para nós, tá bom, vou chegar lá no grupo, que difícil de vir aqui. Agora, e aí, o que você vai fazer agora? O 7º fala isso. E agora? O que você vai fazer? Vai tomar atitude ou não? Vai internar? Vai se internar? Como que é isso? Mas ele não quer. Ele não quer ir no psiquiatra. Ele não quer ir, ele quer usar droga. A minha experiência, e eu acho que o pessoal da sobriedade é a mesma. Se falasse aí pra mim, tá tendo uma palestra ali naquela sala, eu fui usuário da Avenida Paulista, hein? Eu trabalhei 5 anos aqui e usei, trabalhei mais, né? Mas aqueles 5 lá eu era usuário. Se falasse para mim que tinha uma palestra aqui para parar de usar, eu atravessava e ia para o outro lado. Não preciso disso. É assim que eu falo. Eu já falei algumas vezes, eu tive 3 namoradas que falaram assim para mim, se prefere eu a droga. E eu nunca mais encontrei com elas. O usuário sempre vai escolher usar. Até que um dia ele encontre algo para entrar em recuperação, algo que possa possibilitar ele e ele acredite que é diferente e que pode acontecer isso. Aí ele vai se dar a oportunidade. Mas enquanto isso a gente vai sofrer muito. Só que a família não tem que sofrer, ela tem que se preparar. Essa é a função do 7º princípio. Preparar a tomada de atitude.
E muitas vezes eu vou ter dificuldade de tomar atitude, mas minha parceira pode tomar atitude por mim. E essa tomada de atitude vai ser crucial para a mudança na recuperação familiar. A nossa recuperação familiar, ela tem que ser mais importante do que o usuário que está dentro de casa. Quem não pode desistir da recuperação sou eu. A minha mãe não tem noção nenhuma desse tamanho que você faz, olha. Sabe? O que o jardim fala. O jardim sabe pra ela. Eu não voltei a usar nenhuma vez. Continua apanhando lá até chegar aqui. Não foi no primeiro soco que a gente veio. A gente se manteve de pé lá, apanhando para depois chegar aqui. Chega destruído. A família destruída. Com dificuldade de pedir ajuda, com dificuldade até de falar para outra pessoa que está passando por essa situação. E aí tem um nome para isso, negação, né? É falado sobre negação aqui dentro? A negação faz com que a gente tenha dificuldade de pedir ajuda. Todos nós temos dificuldades. Mas, se for falar, ó, tá com pneumonia, o que vai fazer? Tem que internar. Vai tomar antibiótico. Todo mundo sabe o que tem que fazer e vai cumprir a risca. Agora, quando fala, parou de usar a droga, vai ter que sair, vai pro grupo, terapia. Se precisar, vai tomar remédio. Ah, mas precisa fazer tudo isso? Não, na pneumonia a gente faz tudo. Mas para a adicção, aí dificulta. Porque eu tenho dificuldade de fazer metade. De querer ter o resultado inteiro. A minha responsabilidade com a sobriedade, primeiro com a minha, é enorme. Porque eu evito até o vinagre. Não quer dizer que todos da sobriedade têm que evitar. Estou falando do meu autoconhecimento, de como que eu me aplico no meu processo de recuperação. Minha filha, ela já está mais velha, né? Mas no aniversário dela de 15 anos, ela falou assim: ô pai, vai vir umas pessoas aí que bebem. Eu falei, eu com isso. Ah, mas não vai ter bebida? Falei, quem que vai vir? Quem é aniversariante? Ela falou, eu, você bebe? Não. Quem vai vir por causa de você, não vai vir por causa da bebida. Se a pessoa vier por causa da bebida, então ela vai se frustrar. Porque não vai ter bebida alcoólica no seu aniversário. E outra, as pessoas mais importantes vai ser só as amiguinhas. Também de 15. Elas bebem? Ah, não. Deu para entender, né? O que ocorre é que se eu facilito, não teve nenhuma briga. Não teve nenhuma menina que ficou alcoolizada lá na festa. E a coisa mais comum é você ver os jovens se perderem em pequenas confraternizações. Eu falei para ela, se a pessoa te classificar como uma pessoa importante na vida dela, ela vai vir tendo bebida ou não. Agora, se para ela é mais importante a bebida, pode ter certeza que ela não vai vir. E aí você vai ter certeza que se ela gosta de você, se você é importante para ela ou não.
muitas pessoas aqui dentro ainda continuam bebendo e querem ser exemplo para o filho. Ah, mas eu bebo, eu trabalho. É assim, as negações acontecem dessa forma. O meu filho nunca me viu bebendo, nem fumando um cigarro. Fazem 23 anos que eu não fumo cigarro. E eu vinha falar, pelo amor exigente, né? Eu ia nas escolas, criança, falava de qualidade de vida, depois eu ia embora e ia fumar lá fora. Mas não condiz com o que eu estou falando. Tem que parar. Eu falei para muita criança. A tomada de atitude é essa. Eu demorei 3 anos para parar com o cigarro. Eu parei com outras substâncias e demorei 3 anos para tomar essa atitude preparadora aí. Para não ter peso na consciência na hora de falar para as crianças que elas tinham que parar. Aí hoje eu tenho que falar sobre o celular para eles. Está muito na tela, Fica algumas horas fora da tela. Eu tive contato com um senhor esses dias, ele entrou num processo de depressão e a gente foi buscar atividades que pudesse gerar prazer. Ele encontrou prazer, 73 anos, ele encontrou prazer empinando pipa. Tirou ele do fundo do poço. Ele foi ensinar o neto a empinar pipa. E o neto nem sabia o que era pipa. Não sabia nem ler nem escrever, mas sabia encontrar o que queria lá no celular. Entrava, não sabe ler, como é que consegue encontrar o vídeo que quer? As crianças estão assim. A gente não precisa falar muito, elas já são influenciadas naturalmente. Por isso que nós precisamos influenciar de forma positiva. Aqui, vocês conseguem ler quem está no fundo? Consegue ler? Aqui é uma visão minha sobre o primeiro princípio, sobre o segundo princípio. E é viajar para entender quem eu fui no primeiro. No segundo, é analisar. Como que eu avalio quem eu sou, como que eu fui? Eu não sou nada de fora, eu sou quem eu sou. Então eu tenho que mudar o que está errado quando eu começo a prestar atenção em mim. Eu tenho que avaliar. Os recursos, eu tenho que avaliar com o que eu tenho. Eu não posso esperar uma condição boa, uma situação melhor, para mim colocar algo em prática. Quarto, diferença de cultura. Esse grupo, ele recebe pessoas de todos os lugares. De todos os lugares acaba chegando na Paulista. Então, às vezes vem pessoas de outros estados, de outros países. Vai ser difícil ele ir lá na Zona Norte, lá na Zona Sul, acaba vindo para cá. Pela facilidade, pela localidade. Então, vocês acabam sendo meio que o funil para receber essas pessoas e depois elas vão se descobrir outros grupos. E aí começa a participar mais próximo de casa, talvez. Mas a chegada é aqui. Eles são um grupo de chegada, grupo de acolhida. E se não tiver uma boa acolhida, quem veio a primeira vez, foram bem recebidos? Foram? Sim. Esse é o maior fator do amor exigente. Acolhida. E eu venho falando isso desde 2003, eu fui fazer o primeiro curso lá no Sotanier. E
lá eu falei, no meu depoimento, falei, o acolhimento que existe no Amor Exigente não tem em outro lugar. E se eu consigo acolher as outras pessoas, é porque eu aprendi aqui. Independente da onde vem. Uma das minhas maiores dificuldades, eu criei o grupo online, né? Quando eu criei o primeiro grupo online do Amor Exigente, na pandemia. E uma das maiores dificuldades era, com 300 pessoas conectadas, como que eu vou dar um retorno para uma pessoa e tem outras 299? Eu dou retorno para uma pessoa sem atrapalhar o outro, sem o outro entender como que ele vai interpretar, aquela pessoa lá do Pará, aquela pessoa do Sul, como que ela vai interpretar. Então tinha que pisar em ovos para dar o retorno, para conseguir, né, não ser grosseiro, conseguir ser assertivo na colocação. E o quinto, nós analisamos as falas e reconhecemos, porque eu só vou conseguir mudar se eu entender ela, se eu admitir que ela existe. Quando eu entendo os meus erros, aí fica mais fácil. O sétimo fala da ação. Temos que tomar ação. Só que aqui, no nosso sétimo princípio, ele classifica às vezes da mesma forma as pessoas. Só que existem pessoas aqui dentro que têm uma facilidade em ter essa tomada de atitude. E tem pessoas aqui que têm dificuldade em ter essa tomada de atitude. Os que mais entram em crise é aqueles que tomam atitude, vou usar esse termo, desgovernado, vai sair tomando um monte de atitude e não tem, vai pensar só depois. Isso acontece aqui dentro.